perigo da hipertensão arterial, hoje no Bem Viver. Olá, boa noite. Estamos de volta agora com nossos programas ao vivo. E essa noite eu tenho a honra de ter aqui como nosso convidado o Dr. José Carlos da Costa Zanon, Dr. Zanon, na verdade, para os mais próximos. Zanon é cardiologista, é professor aqui na Escola de Medicina da Universidade Federal de Ouro Preto. Zanon, agradeço muito a tua presença, você ter aceito o convite, para a gente conversar de um tema tão importante, visto que inclusive amanhã, dia 26, é o Dia Nacional de Enfrentamento à Hipertensão Arterial. Te agradeço aí pela presença. Ô, Zanon, o que é a hipertensão arterial? Bom, primeiramente, boa noite a todos. Eu que agradeço o convite, de poder estar presente conversando sobre um assunto tão importante num dia que amanhã é o nosso dia aí de conscientizar a população da importância do tratamento da pressão. Hipertensão arterial é quando as pressões que a gente mede, que são as pressões do sangue, das artérias, elas estão elevadas. E qual que é o problema disso? Essa pressão elevada, ela é um dos principais fatores de risco para a mortalidade cardiovascular. Então, se a gente pegar de todos os fatores que aumentam o risco da pessoa ter uma doença cardíaca, ter uma mortalidade cardiovascular, seja por infarto, seja por derrame, a hipertensão arterial é o principal desses fatores de risco. E como que a pessoa descobre que ela é hipertensa? Tem algum sintoma ou não? O grande problema da hipertensão é que grande parte dos pacientes não tem sintomas algum. Por isso, uma estatística terrível, isso do mundo inteiro, cerca de metade dos pacientes hipertensos não sabem que têm a doença. Então, basta que faça a medida da pressão arterial. Isso é orientado todos os pacientes, toda a população adulta e mesmo as crianças, já em consulta com o pediatra, já deviam começar a ferir a pressão arterial. É um método simples, que se faz em poucos minutos e que pode evitar grandes riscos para a saúde a longo prazo. Ok. Lembrando que nós hoje estamos ao vivo e se você pode mandar sua pergunta aqui para o Zanon, que vai ser respondida no nosso último bloco, no 3559-3903. E uma vez que a pessoa descobre que tem hipertensão, essa hipertensão ela pode estar associada diretamente ou indiretamente a algum tipo de doença? Isso antes ele vir a desenvolver complicações? Pode. Existem algumas doenças que fazem a pressão subir, que são as chamadas hipertensões secundárias. Mas na grande maioria das vezes, cerca de 97% dos quadros de hipertensão é o que a gente chama de hipertensão primária, ou seja, não tem nenhuma doença causando a elevação da pressão. Isso é uma tendência, primeiro, genética, familiar, que é ou melhorada ou piorada pelos fatores de risco associados, pelos hábitos de vida. Então, o indivíduo que fuma, que está acima do peso, que abusa do álcool, que não faz atividade física regular, esses indivíduos vão ter uma tendência a desenvolver hipertensão mais cedo. Então, a gente controlando bem esses fatores de risco associados à hipertensão, a gente consegue muitas vezes, se não evitar, mas retardar o início de um tratamento medicamentoso. Agora, grande parte das vezes é uma hipertensão primária, ou seja, não tem uma doença, É muito comum os pacientes falarem no consultório, doutor, mas qual que é o problema que eu tenho de saúde? Por que minha pressão está subindo? Isso, na verdade, é uma tendência genética que ela tem e a gente tem que se conscientizar que é importante fazer o tratamento. Porque se a gente pegar de toda a mortalidade do mundo inteiro, mais de 1/3 da mortalidade é por doença cardiovascular. Sim. Principalmente infarto e AVC. Sim. O AVC, o derrame cerebral, é uma doença cardiovascular. Metade dessas mortes por AVC e por infarto estão associadas diretamente à pressão alta. Então, se a gente tivesse um controle efetivo da pressão, a gente poderia reduzir até cerca de metade da mortalidade por infarto e por AVC. Esse é um dado interessante, porque é um dado que a gente consegue visualizar aqui em Ouro Preto mesmo, na Santa Casa. A quantidade enorme de pacientes que internam com acidente vascular e com infarto. Durante muito tempo, isso há mais tempo atrás eu conversei com o Dr. Ari Osvaldo, que foi secretário de saúde durante muito tempo aqui em Ouro Preto, ele me dizia que intercalava, Tinha ano que era o infarto agudo, tinha ano que era o AVC. Acho que de 5 a 6 anos para cá, o AVC virou o jogo, infelizmente, e está matando mais até do que o infarto agudo,
E existe algum tipo de associação de maior risco? Ou seja, a pessoa hipertensa, se ela for hipertensa diabética, se ela for hipertensa tabagista, aumenta o risco dela ter complicações? Com certeza. Existem os fatores de risco principais para a doença cardiovascular: diabetes, tabagismo, o colesterol elevado, a hipertensão. Quando a gente soma esses fatores, o risco de complicações vai aumentando. Então, o indivíduo que é hipertenso, ele tem um risco de evento. Se ele é hipertenso e diabético, esse risco aumenta muito. Se ele é hipertenso, diabético, é tabagista, esse risco vai aumentando progressivamente. Então, com certeza, a associação desses fatores, eles aumentam muito o risco de complicações. Não só de mortalidade, né, Leonardo? O grande problema são as morbidades, Sim. são as complicações. É o indivíduo ter um AVC, né, numa faixa etária aí jovem, que a gente tem visto cada vez mais infartos e derrames em pacientes jovens, numa vida completamente ativa, e esse indivíduo pode ficar acamado pro resto da vida por 10, 20, 30 anos por conta de uma doença que podia ser facilmente tratada, facilmente controlada. Sim. Essa é uma questão importante que você frisou, porque até do próprio AVC, né? Algumas estatísticas falam que seria a segunda ou até a terceira causa de morte mundial, né? Mas é a principal causa de morbidade. Isso é uma coisa importante que a gente fale para as pessoas, porque o AVC, quando ele não mata, ele vai deixar a pessoa sequelada. Exatamente. E como você bem frisou, muitas vezes pessoas jovens, produtivas, que vão ficar aí sequeladas e restritas durante aí 20, 30, 40 anos, né? Então, acho que a conscientização no sentido de que as pessoas têm que começar a procurar, têm que começar a se tratar é fundamental. E uma vez que você descobriu que é hipertenso, né? Você já bem colocou que existem medidas farmacológicas, ou seja, que a pessoa vai precisar tomar medicação, ou medidas não farmacológicas. Como é que a gente define isso para o nosso tratamento, para o paciente? Pois é, isso vai depender muito do nível de pressão que a pessoa tem ao diagnóstico. Hipertensões mais leves, muitas vezes a gente consegue, com medidas não medicamentosas, desde que a gente tenha como implementar de maneira prática essas medidas, muitas vezes a gente consegue retardar o tratamento farmacológico. Mas na imensa maioria das vezes, a gente vai precisar de uma medicação associada. Agora, a gente tem que quebrar esse pensamento também que basta eu tomar um remédio que eu vou estar protegido. Isso não é realidade. A gente tem que usar o medicamento e tem que implementar as medidas não medicamentosas. Controle de estresse, que é um fator de risco hoje, né, para doenças cardiovasculares, o controle do peso, uma dieta adequada, atividade física regular, abandono do tabagismo. Essas medidas não medicamentosas associadas ao medicamento que vão fazer um controle efetivo. Agora, uma vez que se fez o diagnóstico, teoricamente é tratamento para o resto da vida, né? Não pode parar mais. É tratamento para o resto da vida. A gente consegue eliminar o tratamento nesses poucos casos, cerca de 3% dos pacientes que têm uma hipertensão secundária, ou seja, que tem uma doença causando a pressão. E aí a gente controlando essa doença, tratando essa doença, o indivíduo normaliza a pressão. Mas isso é a minoria. É realmente aceitar o tratamento e não incorrer no risco que a gente vê muito no dia a dia. Isso acontece para pressão, para diabetes. Ah, minha pressão estava alta, eu comecei o remédio, agora ela está todo dia 12/8, eu paro o medicamento. Isso não pode acontecer. Sim. Ela vai voltar a subir e isso aumenta muito o risco de complicações. E aquela pergunta que você fez no início, o que é que eu vou sentir? O grande problema, na maioria das vezes, a gente não sente nada com a pressão alta. Pode dar uma dor de cabeça, uma tontura, um mal-estar, mas a maioria das pessoas tem, às vezes, níveis de pressões muito elevados. A gente vê 18, 19, 20 de pressão no consultório e a pessoa não sente nada. Então dá aquela falsa impressão que está tudo bem. Sim. E na verdade não está. E a gente vê alguns autores falando, você bem colocou aí do paciente que está bem, está tomando medicamento, está com a pressão boa e suspende a medicação de repente, né? E alguns autores falam do risco dessa hipertensão de rebote que você pode ter. Isso acontece realmente? Acontece realmente. O indivíduo pode ter um pico hipertensivo mais súbito, isolado, e a partir dele vira um AVC. Né, os dados norte-americanos, Eduardo, mostram que cerca de 77% do primeiro episódio de AVC eles estão associados à pressão alta. Sim. Quer dizer, isso é um dado alarmante. Quase 70% dos infartos num primeiro diagnóstico estão associados à pressão alta também. Então veja que é muito comum a gente falar, eu nunca ouvi falar que ninguém morre de pressão alta, né? Realmente não morre. Não morre. Morre de infarto, morre de derrame, de problemas renais
é a pressão que está matando. Sim. Né? Então a gente tem que estar atento para uma doença que tem um tratamento simples, se for bem acompanhado, e efetivo. Né? Não existe mais aquela conversa, a minha pressão é alta e nada controla. Isso é passado. Uhum. As opções hoje de tratamento são muito boas e são efetivas para o controle da pressão. Ok. Iremos então para um rápido intervalo, voltaremos já já. Não saia daí.